Jangadeiro Band News FM. Eleições. São 10h10. Vamos continuar hoje com aquela série de entrevistas com candidatos à Prefeitura Municipal de Caucaia, segundo o maior colégio eleitoral do Ceará. E estamos recebendo aqui no estúdio a deputada estadual e candidata do PSDB, Emília Pessoa, quem desejamos seja bem-vinda. Obrigado pela atenção. Nanato e Yuri, muito bem acolhida, e é um momento muito importante e histórico para o nosso município de Caucaia, que é tratar, né, dessa nossa política séria, dessa nossa política boa e do desenvolvimento da cidade. Que bom. Vamos lembrar que você, internauta, você pode acompanhar essa entrevista aqui na Jangadeiro Band News FM no YouTube e Facebook. E também pelo nosso chat do YouTube você pode mandar perguntas e participar pelo 981-543814. A senhora, por diversas vezes, tem feito críticas aos seus concorrentes, que eles não são de Caucaia. Isso faz diferença para o gestor, para ser gestor? Nonato, eu acredito, né, fielmente que isso faz uma grande diferença. Por quê? Porque nós temos aqui 4 candidatos em Caucaia que transferiram o seu título agora recentemente para poder, né, estar no cenário eleitoral de Caucaia. Pessoas essas que não fazem parte da cidade, não conhecem a cidade, para poder dizer um nome, por exemplo, da minha comunidade de Carauçanga, que eu nasci e me criei, eu acredito que passei 2 dias para poder aprender. E se falar em Jarandragoeira, esse lugar mesmo é que não conseguem dizer. Então, a cidade de Caucaia, ela está com esse sentimento de pertencimento e não pode ser administrada por qualquer um e de qualquer forma. Nós vivemos há muitos anos no abandono e Deus tem permitido aqui, né, essa determinação da minha parte, mas não só pela decisão da Emília como candidata a prefeita, mas uma decisão levantada pelo próprio povo. E eu assumi, né, essa missão para poder dar o meu melhor, e é isso que a gente tem feito nas ruas. Eu acredito numa cidade com pertencimento, conhecendo os problemas e também pontuando o que a gente pode trazer de proposta para melhorar a vida das pessoas. A senhora tem também uma tradição política que é do currículo também, não é? A senhora acredita que essa experiência pública faça destaque também para a sua candidatura? Venho de uma família que, né, historicamente muito bem conceituada, politicamente, mas me preparei muito para estar como candidata a prefeita de Caucaia, tenho um mestrado em administração, a minha pós-graduação é em administração pública e o meu mestrado, ainda sou aluna, mestranda também da UES de Planejamento e Políticas Públicas, ou seja, além dessa experiência política que eu vivi, de uma política ainda hoje muito respeitada pelo que foi o meu pai, Chico Pessoa, pelo que foi o meu irmão Eduardo Pessoa, ainda existe também a preparação de ser gestora, de ser uma boa gestora, conhecendo, né, a lei da responsabilidade fiscal, conhecendo como é que a gente pode chegar até as pessoas através de um serviço de uma prefeitura, que tem que ser da melhor forma possível. Você sempre falou aí, a gente tem acompanhado o noticiário, de que Caucaia precisa passar por uma reconstrução. Qual é o diagnóstico que a senhora tem hoje da cidade? Caucaia é a segunda cidade mais violenta no estado do Ceará. Então, o crime instalou-se na cidade de uma forma muito absurda e vem crescendo. Se vem crescendo é porque vem faltando o olhar de um gestor, de uma prefeitura que hoje entende e joga a responsabilidade da segurança pública para o Estado e, no entanto, não faz nada e nem dialoga com as forças de segurança. Para a cidade prosperar, ela precisa cuidar das pessoas. E eu tenho enfrentado isso todos os dias na minha vida, não só no período de campanha, que aí eu digo que é a diferença dos candidatos, dos outros candidatos, propondo e dizendo que eu não recuo
1 milímetro desse diálogo com qualquer outro governante, eu sendo prefeita da cidade, para buscar oportunidade para os jovens. Eu acredito que através do esporte, apoiar os projetos, eu acredito que seja através da cultura, através do emprego e da renda, que eu tenho esse link muito forte com o prefeito de Maracanã, o Roberto Pessoa, meu primo, que hoje lá tem o polo industrial, que assim, é um movimento muito digno, que traz para o povo da cidade o emprego e a renda. E a gente pode fazer isso em Caucaia, porque Caucaia tem a maior zona territorial, cabe quase 4 fortalezas dentro. E a gente, com isso, já Maracanã não cabe mais, vamos instalar o polo industrial, porque o emprego, ele dá dignidade. Esses investimentos deixaram de acontecer nos últimos anos lá no município? Deixaram de acontecer, e a gente tem um exemplo muito vivo agora, o polo industrial, que hoje se instala no município de Maranguape, vizinho. Maranguape, não que ele não mereça ter um polo industrial, mas nós, a Caucaia, tá, ela tem tudo isso, ela tem um campo muito propício, além da região da 222, que nós temos o complexo portuário do Pecém, que é uma área toda muito bem preparada e que a gente pode minimizar os custos para oferecer uma estrutura para que essas empresas venham se instalar. Nós temos ali na BR-020, que é a minha região, por sinal, de onde eu nasci e me criei, que tem a cidade, que é a nossa pretensão, a cidade da indústria, o polo industrial, ali naquela região exatamente bem próximo à Nova Metrópole, que tem já o outlet, e inclusive tem, né, um sistema todo de água passando bem pertinho, né, bem pertinho ali na Taquara. Mas que não é utilizado pela população? Que não é utilizado pela população, que a população hoje morre de sede naquela extensão toda da Caucaia, da zona rural, e eu falo nas outras 3 regiões do sertão, Garrote e 222, onde vivem exclusivamente de água de carro-pipa. E você sabe que um carro de água-pipa, o Exército ele não consegue atender todas as comunidades. Uma água boa para beber e para fazer o seu alimento custa em média de R$300 a R$400, dependendo da distância. Nós temos um filho de Caucaia aqui, dividindo conosco esse horário, que é o Yuri. Yuri, maravilhoso. Obrigado, deputada, pela participação. A senhora falou justamente, né, que a cidade tem diversos problemas, mas qual a prioridade número 1 que a senhora elegeria para atacar primeiro lá na cidade? Segurança, porque é a tranquilidade do nosso povo. Da sou mãe e eu só sossego o meu juízo quando a minha filha chega em casa. Sou mãe de uma menina, de uma jovem. Então, isso reflete exatamente no que eu estou encontrada na rua. As pessoas por trás das grades e dizem, Emília, eu só sossego quando o meu marido chega em casa, quando o meu filho chega em casa, tá? E é por isso que nós vamos implantar de imediato um projeto que se chama Escudo, que ele vem trazendo também a questão da proteção da mulher, ele vem trazendo a geração de emprego e renda para minimizar esses índices de violência, oportunidade, cuidar dos nossos jovens que hoje eles são tirado fora do contexto da prefeitura, porque quando se fala em jovem, fala o aluno da escola estadual, do ensino médio, que não é responsabilidade da prefeitura, que até hoje nenhum prefeito achou dessa forma, mas eu acho ao contrário. Eles são jovens, mesmo os estudantes das escolas estaduais, mas eles são jovens de Caucaia. Então, esse escudo, ele vem implantado um sistema de monitoramento e inteligência nesses principais locais para reduzir e a gente chegar mais próximo através das forças de segurança, porque eu vou fazer esse diálogo. Eu vou, nada me impede e eu vou cobrar isso. Vamos equipar e preparar a guarda municipal, ampliando inclusive o número, que somos 130 guardas municipais, é impossível dar cobertura na cidade de Caucaia para isso, mas ampliando, equipando e preparando, a gente vai trazer de volta a ronda escolar, porque é um projeto muito bom e hoje a violência está nas escolas também, tá? E inclusive essa ronda nos espaços públicos. Praça ocupada é sinônimo de uma comunidade que está trazendo de volta a sua dignidade. Então a gente minimiza muitos impactos da violência. E, em segundo lugar, a saúde.
Hospital da Mulher, tá? Com a Emília Prefeita, eu como mulher, isso é uma pauta muito, muito minha. Nós vamos trazer o Hospital da Mulher não só para que ela tenha o seu neném, que nasça calcaiense como eu nasci em Calcaia, mas para cuidar da saúde, cuidar das ultrassons que hoje passam meses, a prevenção, que é um custo pequeno para o município de Calcaia, para qualquer município, mas pasmem, Calcaia é um sofrimento. As mulheres não têm o mínimo que é a prevenção ginecológica. E se falar em prevenção de câncer de mama, aí a gente vai para outro patamar do abandono e do descaso por completo, porque não existe também a mamografia. Tá, aproveitando aqui a pergunta do ouvinte, falando justamente, pedindo para a senhora comentar mais sobre a questão da saúde, o João Oliveira, ele até fala aqui da situação de filas de cirurgia, questão de medicamentos. João, nós vamos começar logo no mês de janeiro fazendo um grande mutirão para desafogar, para fazer a fila andar, exatamente desses exames, dessas consultas, de cirurgias, que muitas vezes eu encontro na rua pessoas ali liquidadas praticamente dentro de uma rede, em cima de uma cadeira, com dor, com pedra na vesícula, pedra no rim, com hérnia inguinal e série de outros problemas que podem ser resolvidos no Hospital de Calcaia. Esse mutirão, tá? Ele vai para poder colocar a saúde em dia dessas pessoas. E também, eu falo também das crianças com autismo e outros tipos de deficiência, fazendo um mutirão de neuropediatra, de psiquiatria, para laudar, para atualizar a medicação dessas crianças, como eu encontro todos os dias crianças há dias sem dormir por falta da medicação, do ajuste dela, e pais estressados. Nós queremos cuidar dessas crianças e nós queremos cuidar também da família, do pai e da mãe, para que haja um entendimento, inclusive o emocional. Então, o nosso projeto ele foi criado não pelo um copia e cola, ele foi criado exatamente pelas mãos dessas pessoas que eu escuto diariamente nas ruas. Uhum. Sobre a questão do orçamento, né? São tantas ações que precisam ser feitas, né? A prefeitura teria orçamento para fazer, para tocar realmente a máquina? A prefeitura ela tem um orçamento equilibrado. O que não tem equilibrado é exatamente a responsabilidade dos prefeitos que passaram. Nós estamos muito maculados ao longo desses últimos anos pelo sistema de corrupção muito grande, muito violento. Corrupção quando se faz os empréstimos milionários que foram feitos deixando uma cidade endividada. Corrupção enquanto eu mesma, como deputada, enviei todas as minhas emendas parlamentares para o município de Calcaia e eu poderia, como deputada estadual, enviar para qualquer canto e qualquer outro projeto, integralmente, Donato. Além das emendas parlamentares como deputada estadual, eu também destinei uma emenda, através da minha deputada Fernanda, de quase 2 milhões de reais para a saúde, aquela emenda PIX, para exatamente a gente melhorar a questão da saúde. Não chegou? Não, quando não chegou, mas a gente não vê, não encontra pessoas que tenham sido atendidas. Então, quando há o roubo, tá? Quando há a corrupção dentro de uma prefeitura instalada por grupos, que são grupos, inclusive, as pessoas falam em facções criminosas. Para mim, quem faz, o político que rouba, é pior do que uma facção criminosa de que tira a vida de uma pessoa ali no bairro. Sabe por quê? Porque ela mata várias pessoas ao mesmo tempo. Não é só uma. Deixa de existir o remédio, deixa de existir o leito, o pagamento do médico, deixa de existir a merenda escolar, porque eu fui aluna de escola pública, lá da Carauçanga, Escola Municipal Francisco Nogueira da Mota. E eu sei o quanto um alimento, tá, de qualidade, ele traz a questão do aprendizado. Porque uma criança bem alimentada, uma criança se concentra para poder aprender. É por isso também que eu quero deixar esse registro que nós, se Deus quiser, a partir de janeiro, com a Emília Prefeita, nós vamos inserir mais uma alimentação na merenda escolar. Mais uma alimentação. E além, tá, de colocar as creches nos bairros mais populosos de Calcaia, onde eu estou vendo as mães empreendedoras que colocam sua barraquinha no meio da rua para vender, e aquela venda é o sustento da família, e hoje não consegue fazer porque tem que cuidar das crianças pequenas. Falar nisso, como é que está a máquina? A senhora chegou a falar que a máquina de Calcaia está inchada, gente demais, seria necessário um pente fino?
Quando nós entramos na Secretaria de Educação, eu tive um susto, quase que um infarto, quando eu vi a folha de pagamento da Secretaria de Educação com inúmeras pessoas, centenas de pessoas sem ao menos ter colocado o pé no município de Caucaia. Pessoas vindos de Tauá, né, que era exatamente o público do ex-prefeito, né, que esteve lá assumindo e acolheu muita gente que não deu oportunidade para o povo de Caucaia. Isso me gerou uma preocupação muito grande. Veio a gestão atual do Vitor Valim, que aconteceu a mesma coisa, veio com um discurso diferente e aconteceu a mesma coisa. Então, a gente vai precisar rever todos esses assuntos, esses aspectos. Nós vamos priorizar o povo da nossa cidade. E eu dei a prova de que faço isso, porque quando eu assumi como secretária de Educação e passei 9 meses como secretária, todo o meu corpo ali de diretoria, de gestão, tecnologia, pedagógico, todo foi com o povo de Caucaia. Todo com o povo de Caucaia. Nós reconstruímos, tá, uma Secretaria de Educação, que era o último índice de aprendizado no município de Caucaia, com o povo da Caucaia. Então, a gente está indo com o que tem de melhor. O que a gente tem de melhor? O que eu tenho de melhor? É o meu povo, que tem capacitação para isso, tá? Que tem vivência e experiência com a cidade. Convivência na cidade. Exatamente, que você olha 184 escolas, eu não preciso que ninguém venha de fora para poder ainda aprender a chegar nessas 184 escolas localizadas aí em quase 1.300, né, quilômetros de área territorial. Então, a gente tem que começar com o que é da gente. A prioridade é essa. É Caucaia, é a parte técnica, porque aí eu não abro mão, tá? E é principalmente saber lidar com as pessoas. Até isso que a senhora falou da questão dos repasses, né, das emendas, rever também contratos, né? Com certeza, viu? Contratos hoje milionários que são banalizados e não acontece para nada. A gente precisa reverter toda essa situação para fazer chegar na ponta para quem mais precisa o serviço. O serviço. Então, são situações que a gente está pontuando, tudo bem direitinho, conhecemos a intenção geral de quem deseja o poder pelo poder. Por isso que eu tenho enfrentado essa campanha não como uma candidata a prefeita de Caucaia, eu tenho enfrentada ali como uma caucaense raiz, como uma eleitora, como uma família de Caucaia, que estou vendo tudo se acabar, o meu público, o meu povo, é o povo que precisa do hospital. Sou eu que estou lá dentro do hospital, Nonato. Então, assim, chega a ser revoltante você chegar lá e ver tudo faltando. Então, assim, vai ser uma coisa que não vai ser um estalo de dedo, mas é preciso começar agora. Eu olho pelo meu neto e olho pelas crianças que eu encontro na rua, que existe aí um sentimento de afetividade. Então, eu quero que amanhã, né, eles possam contar a história um pouco mais com orgulho do que é viver numa cidade que se chama Caucaia, que é a minha vida toda dedicada aqui a ela. Oi, Yuri, vamos fazer um intervalinho aqui rápido, ela permanece com a gente, aproveita até para beber uma aguinha, que está chegando agora. São 10h28 agora. Olha, são 10h34, a gente volta a nossa conversa aqui com a candidata do PSDB, Emília Pessoa. Nós estamos entrevistando já essa semana os candidatos à Prefeitura de Caucaia, como eu falei, o segundo maior colégio eleitoral do Ceará, e estamos conhecendo um pouco dessa candidata que tem uma convivência com a cidade que nos chama muita atenção de todos nós. Você teve uma passagem também participando da gestão do prefeito, né, Vitor Valim. Aliás, uma grande aliança formada no segundo turno. Como foi esse período? E quando e por que o caldo entornou? A expressão bem... Leonato, eu fui candidata a prefeita na eleição passada, né? Uhum. Inclusive concorri contra o candidato Vitor Valim, contra o candidato Naumi. E nós já éramos adversários do Naumi, inclusive fui presidente de uma CPI, né, que foi instaurada para poder investigar indícios de corrupção na gestão do próprio Naumi.
fomos bem votadas, mas saímos do páreo, né? E veio o segundo turno que só ficou Vitor Valim e Naomi. Então, nós tínhamos que fazer uma decisão entre o que a gente conhecia, que era péssimo, e o novo que vinha, né, com um discurso muito bonito e que a gente viu, um pouco tempo, a gente viu que fomos todos enganados. Então, entrei, né, para ser secretária de Educação, não dele, mas do povo de Caucaia, porque isso foi um apelo popular, não foi um convite, nem foi eu pedindo, nem foi muito menos ele me convidando. Foi um apelo popular que existiu na cidade para que eu assumisse, por ser professora, por ser, né, educadora da área, e eu assumi isso para poder mostrar que qualquer caucaiense que vem da zona rural, que estuda numa escola pública, pode chegar a ser secretária de Educação da sua cidade, que é o maior orçamento, né, e a principal bandeira, que é a educação, de qualquer política pública. E foi uma gestão, para mim, de sucesso eu estar como secretária de Educação, porque a gente restabeleceu vínculos, conseguimos sair do último lugar do índice de aprendizado, conseguimos fazer as pessoas voltarem a se apaixonar pela educação, pela cidade. Então, foi um projeto humanizado. Um projeto humanizado, ele traz respostas em números, em metas, né, em outras situações que deseja alcançar. A intenção do Vitor Valim nunca foi fazer educação e nunca foi fazer gestão. Foi se aliar a grupos que já vêm há algum tempo no município de Caucaia para poder fazer uma política muito particular, muito pessoal, de interesse próprio. E muitos enfrentamentos, e chegou um momento em que realmente eu disse, né, ele é o prefeito, tá? Então, a minha autonomia não está sendo respeitada para poder fazer diferente, então eu não quero mais conversa. Tá? Eu não me acompanho de pessoas assim, que não pensam no coletivo e que não dão oportunidade de entender a cidade, porque ele, por obrigação e por tudo que ele tinha prometido, ele tinha, né, claro, obrigação de ouvir quem era Caucaia, ouvir as lideranças, ouvir as escolas, e tudo isso não foi feito. Então, a sua adesão ao prefeito é explicável. Estou me lembrando de um fato aqui histórico. Abraham Lincoln, quando foi candidato, o concorrente dele, o que mais batia nele, era um grande economista. E quando ele foi eleito, ele disse para a área de economia, vou convidar fulano. Aí todo mundo se assustou, mas ele é seu concorrente. Mas ele é a pessoa que a cidade, que o país precisa nesse momento. É um técnico, conhecedor. Né? E assim como você, como educadora, o povo certamente lhe chamou, atendeu a uma necessidade. Com então, certeza. Não me surpreende a adesão, vamos botar essa aspa aqui, que você tenha feito parte da prefeitura dele, não. Tenho muito orgulho de ter estado como secretária de Educação por 9 meses na cidade de Caucaia. Foram 9 meses de uma experiência incrível. 9 meses para ter o parto da melhoria da educação. Exatamente, né? Uma gestação mesmo, viu? É como se fosse ali gerando mesmo um filho. E é tanto que tem muitas respostas dessa gestação de 9 meses, vamos dizer assim. Mas, no entanto, hoje me preocupa muito, tá? Na Secretaria de Educação, nós elevamos o índice de matrícula, o número de matrícula para 57 mil alunos. E hoje, em Caucaia, exatamente nesse segundo semestre de 2024, nós temos quase 5 mil alunos a menos na matrícula. Então, nunca houve uma resposta do prefeito a Caucaia, nunca houve uma resposta do secretário de Educação para o povo de Caucaia, onde estão esses jovens, essas crianças e esses jovens do ensino fundamental. Não foram aqueles que passaram para o ensino médio, não. Eu estou falando de evasão escolar também mesmo. Não foi por conta só de pandemia, não. Não, já estamos restabelecidos, claro que com muitos, né, com muitos sintomas, né, muitos impactos, mas esses alunos estão fora da escola. A primeira coisa que eu fiz foi restabelecer o vínculo com busca ativa. Dando lugar a que o lado mal
os considere, os leve se eu tenho entre crianças de 8 a 12, 13 anos fora da escola, onde é que estão essas crianças? Como é que vai ser o futuro delas amanhã? O que está seduzindo mais? Tá? O esporte, o lazer, que não tem nas comunidades, que não tem nenhum projeto apoiado pela prefeitura, ou a questão da violência, do crime. Então, isso está me gerando uma preocupação muito grande. É tanto que eu tenho certeza que essa evasão escolar, ela fez crescer também os números de violência. Verdade, porque se a gente observar quantas crianças, né, que são utilizadas aí dentro dessa própria atividade mundana para poder ser o leve trás. Então, assim, é uma resposta que precisa ser dado, tá? Dessa atual gestão para o povo de Caucaia. E quando eu falo dessa atual gestão, eu me preocupo muito com a continuidade dela, que é exatamente vendendo o mesmo projeto, tá? O mesmo projeto de segurança pública, e vem outro que vem como salvador da pátria, e a gente já conhece esses discursos bem detalhadozinho. O que eu tenho feito no meu dia a dia é a gente fazer uma rebuscagem da consciência, de ver que a gente não pode mais ser seduzido, enganado, né? Nós temos aqui, eu me preparei e eu tenho andado aqui como uma candidata, né? A Emília propositiva, a Emília que pensa na mulher, a Emília que é mãe, a Emília que dialoga com os homens, a Emília que recebe aqui o apoio dos homens, porque os homens acreditam na força da mulher, né? A Caucaia que diz o seguinte: olha, você confia no seu filho ou no filho dos outros? É uma pergunta básica que foi dito ontem lá no Bom Princípio. Você acredita que um senhor disse lá, você acredita no seu filho ou você acredita no filho dos outros? E eu até me fiquei emocionada e todo mundo respondeu: eu acredito no meu filho. Aí ele disse: pois está aqui, a filha de Caucaia. A gente acredita no nosso filho. Né? A gente acredita nele, investe nele, né? Faz tudo para que dê certo com ele. E o mundo que a gente vive está mostrando isso o tempo todo. Né? Você cuida, você zela. E aí eu dou uma resposta para ele. Eu sou a filha de Caucaia, tá? Mas eu me sinto mesmo, a mãe mesmo do meu povo. É para isso que eu estou aqui. É para cuidar dessa gente. Aproveitando, falando nessa questão de acreditar, né, no seu nome para a campanha, né, foi pensada aí na sua candidatura uma grande aliança, outros pré-candidatos também retiraram o nome para apoiá-la. Como foi pensada justamente essa aliança, inclusive a escolha da vice também? 2 candidatos retiraram a sua candidatura, as suas candidaturas para apoiar o projeto da Emília. Um projeto que foi criado pelo povo, não foi criado por partidos políticos. Para o ouvinte, Deusinho Filho e o ex-prefeito Zé Gerardo. E o ex-prefeito Zé Gerardo. Então foram 2 candidatos que, com muito diálogo e com muita humildade, a gente conseguiu mostrar para eles que o movimento, o momento que Caucaia passava era outra. Que se nós estivéssemos separados, as nossas condições, elas não iam estar viáveis para esse pleito. Então, conseguimos esse apoio, elevamos o tempo de propaganda eleitoral, porque eu sozinha, com o meu partido, eu tinha 20 segundos na televisão, Nonato, Yuri, para poder mostrar o meu plano de governo que vocês estão vendo aqui, né? Criado pela mão do povo mesmo. E com a vinda do PP, com a vinda do União Brasil, com a vinda do PDT, nos elevou para mais de 3 minutos. A gente pôde conversar mais através da propaganda eleitoral. E sem falar de que, com essas adesões, com esses partidos, nós também contamos com os deputados eleitos de lá, com os 4 do União Brasil, com um do PP, com um do PDT, e fez com que eles também alcançassem o meu coração, e todos muito comprometidos, viu? Comungam da mesma ideia, né? Comungando da mesma ideia e dizendo: rapaz, Emília, você merece ser prefeita, você conte comigo. E eu disse: eu conto mesmo, porque todos eles já estão mobilizados, mesmo eu sem ser prefeita, mas eu disse que eu vou dar um trabalho grande a eles, porque eu quero emendas parlamentares para muita coisa que precisa ser feita em Caucaia, inclusive para um projeto que é o projeto Morar Bem, que é também um projeto do meu coração, que são essas casas onde a gente anda, as casas que estão, que não foram terminadas, nem piso, e as pessoas vivem em condição assim subhumana, sem banheiro,
sem nada, como eu andei no Picuí e como eu ando em muitos outros locais na minha vida inteira. Então, é você dar dignidade, dar um incentivo de recurso próprio da prefeitura através dessas emendas desses deputados para fazer a reforma, para botar o piso, a pintura da casa. Você falou do seu programa, como é que está a questão de mobilidade? Aproveitando só, tem pergunta de ouvinte. Aproveite. Aproveitando, pergunta aqui de ouvinte sobre isso. Tem a pergunta do Rutiel e deixa eu ver aqui o nome dela, também do Rafael, sobre o programa do ônibus gratuito, né? Se pretende ampliar. Ele dá até o exemplo dele aqui, ele mora no Córrego do Alexandre, então ele tem que andar quase 2 quilômetros para poder pegar o ônibus. Sim, Rutiel tem toda a razão, viu? Conheço demais aí o córrego, viu? O programa Bora de Graça, ele é patrimônio de Caucaia e vai continuar. Pode ter certeza disso, pode espalhar para a Caucaia toda, e eu já tenho nas minhas redes sociais, eu não deixo de falar dele, porque ele foi um projeto piloto da Emília, candidata a prefeita lá atrás, tá? No meu plano de governo, era a única candidata que tinha colocado o Bora de Graça. E se ele existe hoje porque foi uma ideia da Emília. Agora eu quero dizer, para toda a minha Caucaia, vai existir, mas nós vamos ampliar e vamos melhorar. Existem rotas que não são feitas, como o Córrego do Alexandre e Rutiel, inclusive na zona urbana também. A gente tem Marechal Rondon, a gente tem Arianópolis, a gente tem Palmirim, que não entram ônibus, que são bairros populosos, que andam não sei quantos, né, quilômetros, quarteirões para poder pegar o ônibus. Eu quero colocar esses ônibus lá, ampliar esse programa para as vans, para poder fazer chegar até lá no Monte Alegre, que passam, fazer igual outro, léguas para poder chegar e ter inclusive um atendimento médico. A mobilidade, ela passa pela melhoria da vida das pessoas. E o ir e vir, ele é questão de dignidade e pauta também prioritária do nosso governo. Nós temos aqui, deve conhecer, a Jurema. Na gestão passada, foi fechado a maior avenida de Caucaia do distrito da Jurema, a Dom Almeida Lustosa. Isso impediu que o comércio tivesse essa evolução, tá? Tirou as pessoas da rua. E aí hoje eu digo, tenho andado no comércio, o senhor é bom continuar? Aí o pessoal diz, Emília, nunca perguntaram a nossa opinião se era para fechar essa avenida ou não. Nós queremos abrir, nós queremos fluxo livre. E aí isso nós vamos fazer também em janeiro, tá? Um movimento participativo, popular, para que as pessoas possam eleger as prioridades que precisam ser modificadas ou serem implantadas naquele seu bairro. Então, eu sou uma pessoa do diálogo. E mais do que isso, eu vou ser uma prefeita, continuo a ser uma prefeita do diálogo. Interessante que a senhora falou nesse nosso bate-papo aqui, sempre com um olhar voltado para os distritos, a área toda do município. A gente tem visto também uma preocupação muito grande que é importante, importantíssimo, o turismo, é importante. Houve uma queda na busca? Turismo, aproveitar também e perguntar ali para propósito para a região do litoral, né? Sim. A maior área do litoral, não é? Daqui de Caucaia. Mais de 50 quilômetros aí de área de extensão, desde o Leblon até lá o Cauípe, uma área lindíssima. Quando se fala em turismo de Caucaia, você volta o seu olhar muitas vezes exclusivamente para o Cumbuco. Não é só o Cumbuco. Tá? Não é só o Cumbuco. Há um investimento hoje da área de estrutura física do Cumbuco, mas o turismo não é só cimento, não é só blocos, não é só rua, né? Pessoas também. E essas áreas todas, tudo tem o seu potencial turístico que precisa ser fomentado, precisa levar para o mundo todo. Nós temos ali no Cumbuco que é de graça, é o vento, tá? É a praia, são as nossas belezas. E nós temos também em outro canto. Nós vamos ter, Nonato, uma escola, viu, Yuri? Uma escola de turismo na região. Eu quero colocar ali no litoral. E essa escola de turismo, ela vem com um curso de línguas para poder preparar os nossos bugueiros, os nossos
agentes de turismo, todo o nosso pessoal, os empreendedores que botam as suas barraquinhas para poder vender ali, o carro, a caipirinha, tudo, porque a gente é um povo normal, um povo comum, a comidinha, né? E que tudo isso é a renda da própria família. Aí a gente vai para o lado também do empreendedorismo, essa escola de turismo. Investir naquelas pessoas com buco, mas que a gente alcance Lagoa do Barro, que a gente alcance todas aquelas regiões que vai fazendo circular até a Tanupaba, que a gente busque também o investimento, e vamos buscar para as nossas lagoas, a urbanização delas, o turismo religioso, que inclusive eu como deputada estadual incluí no calendário turístico do estado do Ceará como destino turístico, e podemos fomentar isso. Nós temos aqui etnias, povos originários, são os tapebas, os anassés, os quilombolas com aldeias, e que os turistas não conhecem isso, que é lindo de se viver. A gente passa para Caucaia, sabe que está adentrando ali toda uma convivência diárias de pessoas originárias. Sim, né? Temos os pescadores, e aqui eu quero deixar um convite aqui para toda a Caucaia, e você também, viu, Yuri? Coisa que Caucaia mesmo não sabe, porque nunca a prefeitura apoiou e ajudou e nem esteve presente, que é a regata da Iparana. Temos a regata tradicional do Cumbuco, mas tem a regata nativa da Iparana. São mais de 30 jangadas dos pescadores que entram no mar, de acordo com os números das embarcações, do tamanho, e fazem um movimento lindo, onde os grupos de balé, o pessoal da arte marcial, todo frequenta e movimenta. Há anos eu participo disso. E tô lá, né, nessa linha de frente, participando, ajudando, vivendo a comunidade, e isso daí... Essa regata da Iparana, eu vou colocar no calendário da cidade. A área ali do mar que está sendo invadida a um grande risco, né? A questão dos espigões, né? Da construção dos espigões, que isso é uma história muito antiga, e já foram feitos, né, 3 espigões, mas que não são suficientes. Quando você faz ele estoura um pouquinho mais ali na frente. Tem que ter agilidade, por isso que eu falo da responsabilidade e gerenciamento do recurso público para poder fazer essa obra, que é uma obra de muito volume financeiro mesmo. E respeitar as peculiaridades da região. A gente tem um Icaraí ali, que tem aquelas barracas todas ali na frente. Eu digo aqui a barraca até da tia Bia. E todas aquelas barracas, foi feito um projeto, a prefeitura atual, né, que é a prefeitura atual ligada ao candidato Catanho, fizeram um projeto inacreditavelmente, tiraram as barracas da orla e estão colocando para dentro do cubículo que as pessoas, os visitantes, vão ficar de costa para o mar. Onde é que já se viu isso? Se eu vou para a praia, se você que está me ouvindo aí vai para a praia, você quer ficar de costa para o mar, você quer ficar de frente para o mar? Pois olha, esse projeto da prefeitura, nós vamos modificar a partir de janeiro. Vamos dar prioridade a essas pessoas, os barraqueiros, e dando prioridade a eles para que tenha essa vista da orla marítima, um projeto ali, revitalização, a gente vai estar trazendo também as pessoas para poder participarem. Eu vou ser uma visitante de lá. Emília Pessoa, o tempo esgotou, mas eu vou dar 1 minuto para que nessa câmera que fala diretamente com o eleitor de Caucaia, que você possa fazer um convite a eles. Minha Caucaia, muito feliz de estar participando aqui, né, de mais um momento, que é um momento muito rico para o município de Caucaia, um momento aqui que a gente faz o nosso coração fazer bater mais forte, que é o 45, que eu estou pedindo aqui a cada um de vocês, no meu dia a dia, na minha rotina, essa confiança. É por Caucaia. A gente está indo aqui, não está indo de qualquer jeito, a gente está indo com o que é de melhor. E o que eu tenho de melhor, pode ter certeza, é o meu povo, é o nosso trabalho, é a nossa honestidade, e a gente, de mãos dadas, a gente conseguir vencer. Vamos aqui transformar Caucaia, porque não vem outra palavra no meu coração a não ser essa. É duro, mas não é impossível. E pode ter certeza, eu estou muito confiante. Vamos de 45. Boa sorte, deputada. Muito obrigado pela sua disponibilidade em estar conosco. Eu é que agradeço. Um grande abraço. Amém, amém. 10h55 agora.